Boa noite a todos. Gostaria de saber se vocês já estão nos ouvindo, vocês que já estão aqui conosco, já estou vendo algumas pessoas aqui no chat. Então, gostaria de saber se vocês estão nos ouvindo bem, por favor. Se vocês estão nos ouvindo, coloca aqui no chat, por favor, se o som tá bom, tá ok o chat aí? Deixa eu só aguardar aqui o povo me dar esse retorno do chat. Se o som tá ok, se vocês estão nos ouvindo. Boa noite, olá. Então, olá. Estão me ouvindo? O som tá ok? Vai atualizar, tu tá muito nervosa. Meu Deus, ainda nem iniciou aqui no meu... Não, aqui eu já tô cheio de boa noite aqui. Maravilha. Então, acho que vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo ok aí com o som? O meu aqui não tá funcionando nada. Deixa eu ver aqui meu retorno. Vamos lá. Ainda não começou. O Aleph também já falou a mesma coisa. Entendeu? Você tá muito nervosa. Ansiosa. Calma, vai chegar o momento. Em nome de Jesus. Demora pro YouTube enviar. Vamos lá. Ana Leivas, olha aí. Vamos lá. Por que demora assim? Conta aí pra mim. Pois é, eu gostaria de saber também. Na próxima a gente já começa 30 segundos antes. Opa, agora acho que vai, hein? Pular a pesquisa. O meu aqui tá falando de uma pesquisa. Tem que pular a pesquisa. Vocês estão aqui. nos ouvindo então agora, gente? Boa noite. Acho que agora vai, hein? Fazer o teste aqui do som. Olha Opa, aí, tá, o som agora tá ok. foi. Gente, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui nessa noite de quarta-feira. Já vi que tem algumas pessoas aqui no chat com a gente. Então, ó, um abraço, deixa eu ver aqui, boa noite para Celise, para Gracilane, Cristina, Luiz Fernando, Aleph, para Ana Leivas, show de bola, o pessoal que já está aqui conosco. Cláudia Nunes, olha aí. A Claudinha, oi Cláudia, um abraço para você. Ah, tem mais pessoas aqui, Andresa. Exatamente. Show de bola, boa noite para todos vocês. Gente, para quem não nos conhece, eu sou a Verlaine Ribeiro e esse é o meu digníssimo esposo, Leonardo Ribeiro. Que Deus abençoe todos vocês. Todos nós. A todos nós, exatamente. E para darmos início, né, vou pedir o Léo para estar fazendo essa oração inicial. Amém. Pai, queremos te dar graças e reconhecer bondade, amor e misericórdia que tem alcançado nossa casa. O Senhor tem investido em nós e isso é maravilhoso. Saber que, acima de todo esforço nosso, de toda luta que temos para preservar, construir, edificar uma casa, uma família, acima de todo esforço humano, há na realidade um projeto, um plano do Senhor que o Senhor colocou em curso e o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado. Que essa noite seja extraordinária e que a visita do Senhor ao nosso coração seja tão extraordinária e que o Senhor ache um lugar para morar em nós, assim como o Senhor prometeu que o Senhor viria e estaria conosco e em nós. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O Pablo também já entrou aqui. Boa noite, Pablo. Que Deus abençoe. Magalhães. Só gente fera, hein? Só gente fera. Que maravilha. Show de bola. Bom, na live da semana passada nós estávamos falando, né, sobre esse desatar dos laços do passado. Nós então trouxemos, né, algumas questões. Você que não assistiu, tá lá no canal do YouTube, então você corre, não agora. Depois você vai lá, você vai estar vendo assistindo a nossa live, tá? Você que está chegando agora também, aproveita, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e, gente, olha, dá o joinha aí, tá? Dá o seu like, isso é muito importante para o nosso canal, para que, logicamente, essa live chegue a mais pessoas. E depois você compartilha com quem você quiser, agora mesmo no grupo você já pode copiar esse link e tá compartilhando com seus amigos, para que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração possa chegar e abençoar cada vez mais e mais e mais famílias, tá? Então, contamos com você. Amém, amém. Falar? Quer que eu fale? Bem, a gente
tem na nossa vida, na nossa história, a gente tem percebido coisas que vieram de heranças espirituais, emocionais, né, que nós tivemos e que elas repercutiram no nosso casamento, e são coisas que às vezes a gente tem que aprender a lidar, a vencer, a colocar em Cristo e construir uma nova identidade. Né? E a gente está buscando falar justamente sobre isso. Né? Esse é um seminário que a gente fez alguns anos atrás, a gente está desenvolvendo ele um pouco mais, que trabalha justamente isso. Quais são as heranças emocionais, espirituais que nós temos, quais são os desafios e como a gente faz para lidar com elas, transformar isso em algo positivo, de crescimento, para que a gente possa reconfigurar, reeducar a nossa vida em Cristo. Então, basicamente é isso. Né? Semana passada a gente deu essa introdução e hoje a gente vai estar falando sobre essas heranças espirituais diretamente. Né? A gente vai explorar um pouco mais, foi até o tema que a Berlame colocou, explorando as heranças emocionais. Então a ideia aqui é a gente destacar as dimensões espirituais, né, na vida dos filhos de Deus, né, e especificamente sobre a família. E para isso a gente quer usar a Bíblia, ou melhor, nos pautarmos na Bíblia para que a gente possa falar a respeito disso, né? Vamos ler alguns textos, você pode começar aí. Eu quero rapidinho dar mais um abraço aqui, dar boa noite para a Jéssica, Leandra e a Jéssica estão aqui conosco, beijo para vocês, Ana Paula Neres também, beijão, tá? E com certeza espero ter vocês aqui até o final, obrigada por estarem conosco. E aí então a gente faz justamente isso. Se tiverem algumas dúvidas, se puder colocar no chat, né, ou alguma ideia, porque ela vai acrescentar dentro da nossa conversa aqui uma coisa bem prática daquilo que você viveu, ou de algo que você sabe, né, ou de uma pergunta específica, tá bom? Exatamente, a gente faz muito isso, né? A gente trabalha muito essa interação na live. Então, aquilo que você puder, compartilha aqui no chat, a gente vai estar lendo. Qualquer pontuação, pergunta ou contribuição que você possa estar fazendo, coloca aqui que a gente vai estar lendo, vai estar falando a respeito. Uma experiência pessoal, né? Vamos lá, Verlane, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 1. Eu diria que é o versículo mais lido da Bíblia. Toda vez que a pessoa começa a ler a Bíblia, ela começa por Gênesis, quer dizer, uma grande parte, né, lógico. Começa por Gênesis capítulo 1, verso 1. Então diz assim o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso. Por que a gente começa com essa passagem falando da questão dessa herança espiritual? Né? A gente vê aqui na Bíblia, tudo que existe, material, físico, ela teve uma existência primeira no mundo do espírito. Então, antes das coisas virem à existência física, elas haviam na mente de Deus no mundo do espírito. Por que a gente fala isso? Porque se a gente está falando de uma herança espiritual, a gente precisa entender que existe um mundo espírito e que esse mundo rege o mundo físico. E esse é o nosso grande desafio, né? Então, quando a gente olha para isso, que o mundo espiritual tem um impacto no mundo físico. Eu sei que com o passar dos anos, a nossa natureza humana, né, até mesmo ali o humanismo, ele trouxe uma evidência ou tentou mostrar cientificamente que o que existe é somente o que pode ser tocado, palpável. As experiências só podem ser tidas como verdadeiras se elas puderem ser repetidas, se elas podem ser comprovadas por repetição. Isso é a ciência. Né? Então a gente se perdeu ou deixou de lado aquela esfera que a gente tinha de tanta evidência, que era a questão espiritual. Então a gente passou a entender que o que existe é somente o mundo físico. E até porque, né, Léo, é interessante quando a gente fala do mundo espiritual, a pessoa não está vendo com esses olhos físicos. Então aquilo que a gente não está vendo com o nosso olho humano, né, a gente está vendo aqui o mundo físico. Então acaba se tornando um pouco mais difícil para muitas pessoas entender ou discernir esse mundo espiritual. Pelo fato, é uma coisa que você precisa ser sensível a isso. Sim. Né? Então se torna realmente muito mais difícil as pessoas conseguirem no mundo de hoje, devido a a correria de vida, tudo que as pessoas passam, entender e vislumbrar que existe esse mundo espiritual que
está regendo o nosso mundo físico. E fora né? que o próprio homem, o pecado, o afastou de Deus e a gente então foi se Exatamente. afastando cada vez mais e se tornando cada vez mais humano no sentido moderno, né? Não humano no sentido do que Deus nos fez, porque para mim a ideia da humanidade é sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais humanos, mais perceptível nós teríamos da divindade de Deus. E a gente se perdeu nisso, né? E essa história do Gênesis, quando a gente fala, é bom a gente pincelar a respeito disso, porque o que a gente vai estar falando hoje tem tudo a ver com isso, né? Então, por isso, e a gente não sabe onde essa live vai chegar, em que pessoas isso vai estar sendo abordadas. Então, assim, muitas pessoas, até mesmo no mundo de hoje, questionam esse mundo espiritual, né? Pessoas que às vezes, por não ver ou por não perceber, e o que acontece? Esse afastamento do ser humano de Deus fez esse ser humano perder essa humanidade que vincula eu e você ao nosso Criador. Na verdade, o homem começou a dar mais ênfase àquilo que era mais natural para ele. Que é o Porque que como você é se o que afasta ele- de Deus, exatamente, o mais natural é o exatamente. físico. Só então, senão vai ficar muito filosófico, né? E eu gosto disso, mas a gente precisa ser bem prático Rapidinho, aqui. boa noite aqui para Amanda, para o Celso Carneiro também. Deus abençoe vocês. Mateus capítulo 6, verso 9 diz assim: Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Olha, o próprio Jesus, já no Novo Testamento, a ênfase dele era uma ênfase naquilo que a gente não podia perceber, que era o Pai que estava nos céus. E o termo Pai, aqui utilizado por ele, é pater. Né? O termo pater significa fonte. Sim. E aí a ideia é, você vai orar aquele que é a fonte de todas as coisas, do ser humano e da própria pessoa, né? Da própria natureza, de tudo que existe. Então, quando a gente olha, a gente não pode olhar para a Bíblia e não perceber a questão do mundo espiritual. E que esse mundo espiritual tem uma ênfase sobre o mundo físico, né? Basicamente é isso que eu queria fundamentar aqui na introdução. Sim, com certeza. Então, assim, como a gente vai estar falando hoje, né, sobre heranças espirituais, a gente ainda está nesse tópico de heranças espirituais, e hoje justamente a questão é explorar um pouco isso, né, como que isso funciona, de onde isso vem. Então, assim, a gente vai estar falando de questões espirituais. Então, é importante a gente conceituar, a gente entender essa questão. Por quê? Porque isso vai ter uma influência direta na nossa vida, naquilo que nós recebemos como herança. Sim. Então vamos lá. Se a gente entende que a fonte de tudo que existe é o ambiente espiritual, a gente precisa entender que a gente tem uma herança espiritual. A herança daquilo que é virtuoso, que a gente perdeu de Deus, porque a gente se tornou cada vez mais propício e assimilando mais aquilo que era mais natural, e para aquele que estava afastado de Deus, o mais natural é o mundo físico. A gente se perde no mundo espiritual. Então, dentro disso, a gente precisa entender que quando a gente recebe aí dentro de um relacionamento com alguém, paterno, familiar, a gente recebe essa herança. Eu sei que até uma semana passada foi uma pergunta bem interessante, quando diz assim, como que eu vou discernir a herança espiritual da herança social, né, sociofamiliar que eu recebi? Elas se misturam, né? Mas a gente precisa entender que existe também uma esfera espiritual que chega até nós, e é justamente o texto de Levítico que eu queria ler, que eu pedi para você para a gente ler, para a gente poder falar a respeito dele aqui. Tá, então capítulo 18... A gente vai fundamentar agora, dar os princípios, e depois a gente vai para a parte mais prática, tá? Sim. Então Levítico capítulo 18, do verso de 24 a 27, vai dizer assim... com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós.
porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Olha só o que o texto diz. Diz que as ações más das pessoas, ela contaminou a terra. É interessante porque não contaminou só as pessoas. O ambiente e aquele lugar passou a ser regido por aquela cultura má, né? A isso aqui também a gente linka ou liga a uma herança espiritual. Ou seja, o ambiente ele é tão de pecado que aquele pecado ele fica naquela cultura, e por ser algo que impregna na cultura, ela vem depois sendo transferida socialmente às pessoas, né? Então ele diz, ó, as nações se contaminaram e a terra se contaminou, e ele diz que todas as pessoas daquele lugar estavam então contaminadas com aquilo. Então quando a gente olha, diz que a terra está contaminada pelas más ações que as pessoas fizeram. Aquele ambiente ficou com uma cultura de uma ação ruim, né? Lógico, como se transfere essa ação ruim para outras pessoas, né? Porque, imagine comigo, uma criança nasce e se tira todas as pessoas daquele lugar, né? Essa criança é uma tábula rasa, vou usar aí Aristóteles, né? Não tem informação nenhuma. Meu marido é filósofo, então não se preocupe quando ele ficar falando essas coisas não, tá? Ele não tem informação nenhuma. O que vai preencher ele? Entende? Na realidade, a Bíblia diz, ainda que ele não tem informação pelo seu intelecto ainda, mas ele tem uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz que todos os homens nasceram debaixo do pecado. Então, na ótica bíblica, se essa criança ela for crescer sem uma influência, essa criança vai crescer com uma natureza pecadora. De ações más. Por quê? Porque ele está em queda, ele está distante de Deus. E todos nós nascemos assim. Então a terra estava contaminada porque aqueles que tinham a natureza má estavam ali exercendo a influência delas, permitindo que aquilo que era deles, má, da natureza caída, pudesse, junto com os outros, consolidar atitudes e ações más naquele lugar. Não sei se deu para entender, isso ficou muito complexo. Sim. E é interessante isso porque a gente tem que voltar, tudo isso a gente precisa voltar um pouquinho para entender essas questões, porque a gente está falando já de herança espiritual, mas assim, inicialmente Deus criou a humanidade com um vínculo direto a Ele, ou seja, as pessoas, o ser humano, Adão e Eva, eles tinham livre acesso a Deus, mas justamente devido ao pecado, isso foi rompido. E é isso que ela falou, a partir do momento que isso foi rompido, essa ligação direta do ser humano com Deus foi rompida, todo ser humano ele já nasce com essa natureza pecaminosa. Então, o que nós precisamos entender é como a gente vai explorar isso aqui hoje, como que isso influencia na vida de uma pessoa, na vida de uma cultura, a gente acabou de ler o texto, numa comunidade, numa sociedade, numa nação, e como isso interfere na questão dos comportamentos, na questão da cultura, na questão social, na questão emocional. Então, assim, existe uma influência muito direta em relação a isso. E logicamente, hoje a gente vai explorar um pouco mais isso, mas a gente também vai no próximo momento estar trazendo motivos para curar isso. Como que a gente consegue retornar isso? Isso. No texto de Levítico, ele diz assim, porém, vós guardareis os meus estatutos e meus juízos. Então, o Deus, para resolver o problema dessa natureza caída e das ações mais, ele tem uma ação. E essa ação é por meio da palavra, a palavra que transforma, certo? No Novo Testamento, essa configuração ainda é mais ampliada, porque se a palavra é o agente, e são chamados até de semente, a palavra é como uma semente que pode produzir algo, o que é necessário na vida do homem é um novo nascimento, é uma natureza nova para que esse homem, né, parece ter aula de batismo já que vai ter amanhã, né, essa natureza nova seja transformada para que essa pessoa agora possa ouvir e guardar a palavra de Deus, né? Então a gente tem uma herança
espiritual, que é de queda, e no conjunto de nossas ações, junto com outras pessoas caídas também, a gente constrói uma cultura negativa, Sim. que eu chamei isso de herança espiritual. E a obediência à palavra, a mudança que vem pela palavra, transforma a minha realidade para que a minha herança espiritual má seja tirada e eu receba algo novo. Tá? Caminhamos um pouco aqui? Caminhamos, com Beleza. certeza. Ó, Vivi, beijo, Vivi. Michele também chegou aqui. Michele, Vivi, beijo grande para vocês. Que maravilha. Então vamos lá. Seguindo isso, não sei se a gente pode exemplificar para as pessoas de alguma maneira. Sim, com certeza. Lógico, a gente está conceituando aqui. Sim. Mas, por exemplo, de algumas maneiras práticas, existe uma história de uma pessoa que, por exemplo, na família dela, com todas as dificuldades que eles tinham, acontecia que todas as mulheres daquela família casavam grávidas. Então, assim, começava a namorar, uma história real, né? Uma história real, tá? Não é fictícia. Então, todas as mulheres casavam grávidas. Isso não era algo intencional, não é que aquelas mulheres queriam isso para a vida delas, mas de alguma forma elas estavam carregando em si heranças que podem ter sido comportamentais, emocionais, mas que o cunho original é uma herança espiritual, tá? Então, essas mulheres viviam. E aí chegou até numa mulher dessa família que desde menina, ela percebeu isso, mesmo não tendo muito discernimento, e ela então fez esse diagnóstico. Hoje a gente fala que é um diagnóstico, né? Mas a pessoa não tinha essa noção, e ela tomou uma decisão. Ela falou assim: eu não quero que isso aconteça comigo. Ela já estava nos caminhos do Senhor, e ela tomou uma decisão sem muita clareza do discernimento do que ela estava fazendo, mas entendendo de que aquilo precisava ser rompido e que ela não aceitava aquilo para a vida dela. E ela tomou uma decisão diante de Deus e começou a orar em relação a isso, para que na vida dela aquilo não acontecesse e ela então não se casasse grávida. Ela entendia que aquilo era uma influência espiritual que vinha passando de gerações. De gerações, das seus familiares, mas que isso trazia um peso espiritual para a família. Uhum. E a partir do momento que ela toma essa decisão em Cristo, ela consegue romper isso e ela muda, ela quebra essa sequência em Cristo, né? E ela então consegue fazer isso diferente, né? Ela consegue romper com isso. Quando a gente usa exemplo, né? A gente não... alguém pode pegar e fazer em analogia assim e falar, eu também vivi isso e tal. E às vezes a pessoa não percebe, né? É muito como uma questão espiritual, né? Mas eu vejo também como pessoas, né? E às vezes eu já citei isso, né? Famílias que o adultério, a prostituição na família, ela é tão grande e ela fica uma sequência de coisas, né? Que veio do avô, que veio para todos os homens daquela família e que alguém tem que romper. Aí você diz assim, mas isso não foi o que ele aprendeu? Mas é interessante como uma criança que às vezes ela nasce isolada disso, né? E ela é criada isolada daquele grupo, mas como aquela mesma situação entra na vida dela e ela dá sequência àquilo, né? Essa é a ideia que a gente está tratando aqui. Pastor, isso é só uma coisa que você não pode comprovar. Realmente, a gente não tem como comprovar uma coisa assim, né? A gente tem como fazer uma avaliação de histórico e dizer, isso acontecia, isso não acontecia, mas a gente não tem como provar cientificamente. Por isso que a gente está desde o início falando que o homem vai, às vezes, alinhar a sua vida aquilo que para ele é mais natural. Com certeza. Então, assim, existem coisas que vão depender da fé. Sim. A gente iniciou a live falando a respeito do mundo físico e do mundo espiritual. Ou seja, existem coisas que você vai ter que crer. A gente colocou aqui no nosso material, tem uma história que é extraído de um livro, O Sucesso de Amanhã Começa Hoje,
e que ele ilustra bem isso. Se você puder ler, é um pouco longo, mas acho que é interessante. Agora eu vou pedir para você prestar bastante atenção, porque eu vou estar contando essa história para você, vou estar lendo, porque é uma história bastante longa, mas que, assim, vai retratar bastante isso que a gente está falando, e é uma história muito, muito, muito interessante. Sim. Então, se liga aí, presta atenção agora, que agora a gente vai contar a historinha dos Jukes e dos Edwards, tá? É uma história, né? Não é uma historinha, não. É uma história bem longa, tá? Então, como o Léo disse, essa história foi extraída do livro O Sucesso de Amanhã Começa Hoje, tá? Então, que diferença que vai fazer a família, né? Que impacto vai isso produzir na vida de um indivíduo? Então, essa foi uma pergunta que Richard L. Dugdale acabou fazendo a si mesmo no ano de 1874. Como membro do comitê executivo da Associação de Prisões de Nova York, optou por especial narrar 13 cadeias públicas no estado. Quando ele chegou a um condado em particular, ficou surpreso ao descobrir que 6 pessoas de uma família estavam na mesma cela. Elas foram presas por uma variedade de crimes, incluindo furto, tentativa de estupro e tentativa de assassinato. Quando Dugdale falou com o xerife do condado e o médico local, de 84 anos, descobriu que a família estava na região desde que o estado de Nova York for estabelecido e os membros eram conhecidos por seu comportamento criminoso. Dugdale, então, estava intrigado e decidiu estudar a família, e ele publicou suas descobertas, usando o nome fictício de Jukes para descrevê-los. Ele desenhou uma árvore genealógica até chegar a um homem chamado Max, nascido entre 1720 e 1740. Ele teve 6 filhas e 2 filhos. Alguns de seus filhos foram nascidos fora do casamento. Ele era alcoólatra e, até onde se sabe, ele não gostava muito de trabalhar. Ele estimou que 1.200 pessoas eram o número de pessoas que aquela família abrangia, mas ele só tinha condição de estudar 790 delas. Em 1877, ele publicou as suas descobertas em Os Jukes, um estudo sobre o crime, a miséria, a doença e a hereditariedade. Ele descobriu que a família apresentava padrão de criminalidade, prostituição e miséria que desafiava as médias estatísticas. Dentre eles tinham 180 pessoas que eram muito pobres. Isso representava 25% dessas pessoas dessa família estudadas. 140 pessoas dessa família eram criminosos, representando 20%. 80 pessoas praticavam roubos habitualmente. Isso representava 8,5%. E 50 pessoas eram prostitutas comuns, representando 7%. A reputação dessa família era tão ruim, de acordo com Dugdale, que o nome da família passou a ser usado genericamente como uma forma de ofensa. O dono de uma fábrica da região costumava manter uma lista com os nomes de todos os membros da família dos Jukes em seu escritório para se assegurar que nenhum deles viesse a ser contratado. Dugdale e muitos pesquisadores depois dele desenharam o papel que a hereditariedade desempenhava no comportamento da família Jukes. Hoje em dia, os cientistas concordam que não há nenhum gene criminoso para explicar o comportamento, mas uma coisa é certa: ser membro da família Jukes produziu um efeito negativo e desestabilizador na vida de muitas pessoas. Bom, houve pessoas da família Jukes que escaparam do ciclo de destruição apresentado por seus membros mais perversos? Com certeza sim, certamente. Mas o padrão negativo era muito evidente. Se você olhar para uma outra família que viveu na mesma região, vai notar um padrão completamente diferente.
Essa outra família em questão é a de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era pastor, teólogo e presidente da faculdade de Princeton. Ele nasceu em 1703 e viveu em Connecticut, Nova York, Massachusetts e Nova Jersey. Edward era um homem de devotada família. Ele e a sua esposa, Sarah, tiveram 11 filhos, 3 meninos e 8 meninas. Permaneceram casados por 31 anos, até ele morrer de febre, depois que ele contraiu varíola. Em 1900, Winship estudou 1.400 pessoas descendentes de Jonathan e Sarah Edwards. E entre eles, Winship encontrou 13 diretores de faculdades, 65 professores, 100 advogados, incluindo um deão de uma escola de direito, 30 juízes, 66 médicos, incluindo um deão de uma escola de medicina, 80 funcionários públicos, 3 senadores, 3 prefeitos de grandes cidades, 3 governadores, um alto funcionário do Tesouro e um vice-presidente dos Estados Unidos. Bom, o contraste não poderia ser maior. Todos os descendentes de Edwards foram grandes realizadores? Com certeza não. Porém, mais uma vez, o padrão era evidente. Uma boa família constitui uma incrível vantagem na vida das pessoas. Então, a história das famílias de Edwards e Jukes vão nos ensinar algumas lições fundamentais para aquilo que a gente está querendo falar hoje. Beleza. Né? Olha que história. Né? Lógico, a gente tem o que é transmitido socialmente, mas aquilo que é construído espiritualmente dentro daquela família. Né? Quando você usa e tem princípios de crescimento na obediência, na comunhão com Deus, no relacionamento, na palavra, você deixa uma herança social, mas essa herança social ela tem uma repercussão no ambiente espiritual. Assim como quanto mais você vive de uma forma negativa, em desobediência, buscando um caminho de contrariedade, né? Eu não sei se esse termo encaixa, à vontade de Deus, aos princípios da palavra de Deus, parece que mais esse padrão espiritualmente passa a ser estabelecido sobre as pessoas. E esse é o nosso grande desafio, é identificar os padrões que nós recebemos e sermos ali um instrumento de rompimento disso para a vida das pessoas. Então, ele usa esse termo aqui do livro e diz, aqueles que têm uma conduta, um princípio que segue crenças de crescimento, de vida em santidade pela palavra, deixa uma vantagem para os seus descendentes. Né? É como tem um ditado que diz, né, que grandes coisas são construídas a partir dos ombros de homens de Deus. Né? Ou seja, se eu sou um homem de Deus, o meu filho ele já recebe da minha herança, ele consegue construir algo maior ainda a partir do que eu construí, do que eu deixei. É claro, gente, que eu tenho um pouco de dificuldade, não sei se eu posso dizer assim, com as pessoas falam assim, então isso é um espírito hereditário, né? Algumas coisas nesse sentido, tá? O que acontece? Existe sim uma influência espiritual muito grande, mas existe também a questão da pessoa estar aceitando, é isso claro. Que a gente está falando, ela está aceitando tudo que está sendo colocado diante da vida dela. E ela então não se percebe, ela não consegue entender que ela precisa romper com isso. Que a partir do momento que ela tomar uma decisão que aquilo não é bom para a vida dela, ela vai poder criar um novo Levítico padrão. disse isso. Exatamente. Se vocês agora guardarem a minha palavra, esse mal que estava sobre eles não vai vir sobre vocês. Exatamente. Então, o que acontece? Existe a vantagem ou a desvantagem, sim, de você ter nascido em alguma dessas
heranças dessas culturas, né, vamos assim dizer, ter essas heranças espirituais. Agora, isso não determina, porque a gente leu na história, né, que nem todos os Jukes foram maus e nem todos os Edwards foram bons. Lógico, a grande maioria deles, dos Jukes, eram maus e a grande maioria dos Edwards eram bons. Mas as decisões são pessoais. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, hoje aqui nessa live, entender que existe essa questão dessas heranças, existe esse passado que vem sobre nós, decisões lá atrás que nós não tivemos escolhas, tá? Então, existe sim uma questão que vai vir e vai estar ameaçando ou nos projetando. Por isso que a gente usou o termo explorando, né? Explorando exatamente. A herança espiritual. A gente está explorando aqui. A gente está explorando esses contextos. Para quê? Por quê? Porque a nossa ideia de fazer esse trabalho é justamente de que nós e vocês que estão nos ouvindo se conscientizem disso e tomando essa decisão de olhar para si e olhar para o seu passado, para os seus ancestrais, começar a identificar alguma coisa, explorar o que foi deixado para você, para ou você potencializar, caso tenha sido uma boa herança, como foi o caso dos Edwards, né? E se por acaso você teve uma herança negativa, como foi o caso dos Jukes, você romper com isso e você ser um propagador de uma nova herança. Bacana. Tá? A gente já está caminhando agora já para ir fechando a ideia. Final, né? A gente podia aplicar aquele conceito que a gente trouxe no início, que é o DCR, né? Que é o diagnóstico, a cura e reeducação. Né? Eu não sei como que você pode pensar nisso aqui, né? E fazer essa aplicação. Por exemplo, eu quero ler alguns textos e a gente tentar buscar nesse texto à luz daquilo que a gente leu da história para tentar fazer uma aplicação. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 4:7. A sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Show. Então, a partir da sabedoria que a gente recebe em Deus, em Cristo, né? Só para fazer uma distinção, hoje mesmo eu estava conversando com o irmão da igreja, ele me fazendo algumas perguntas, e eu fiz uma distinção para ele do que é expulsar demônio e o que é libertação. Né? Porque as pessoas confundem, vão falar assim, vamos fazer uma libertação numa pessoa. Aí manifesta um espírito maligno, aí você ora, na autoridade do nome de Jesus, o demônio tem que sair, mas aquela pessoa pode não ser liberta. Sim. Porque é diferente. Imagine comigo, a pessoa manifestou um demônio e ela vive numa vida de adultério. Né? Então ele está no adultério e aí manifestou o demônio sai na autoridade de Jesus e essa pessoa continua adulterando. Ele continua tendo algo que é uma abertura para que esse demônio esteja na vida dele. Entende? Então o demônio saiu da vida dele, mas não houve a libertação. Só naquele momento, porque depois ele retorna para a vida. Exatamente, porque não houve libertação. A libertação é o deixar aquilo que é contrário à palavra de Deus, que dá acesso aos demônios na nossa vida. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando sobre isso. Por isso eu li aqui os textos da gente ter sabedoria, entendimento, discernimento, para poder olhar na nossa vida aquilo que a gente, às vezes, está realizando e que não mudaram ainda. Esse diagnóstico, gente, ele é muito importante. Por quê? O que acontece? Existem dois extremos, tá? Existe um extremo de uma pessoa que ela tá tão inundada nessas heranças que ela realmente não percebe que isso está sendo negativo para ela e para a família dela. Então, vamos dar um exemplo rápido, né? Uma pessoa, porque assim, a gente está falando de comportamentos, mas tudo isso muitas vezes teve heranças, como a gente está falando, espirituais, que influenciaram diretamente a questão dos comportamentos. Então,
como eu disse, a questão das mulheres que causaram grávidas. Ou, por exemplo, o pai que vivia bêbado e que vivia xingando, agredindo seus filhos. Então, existe uma questão que a pessoa está tão envolvida naquele contexto que ela vai reproduzindo isso na sua casa, na sua família. Então, ela aprendeu esse tipo de coisa, ela recebeu esse tipo de coisa e ela só vai reproduzindo isso ao longo da sua vida. E existe o outro extremo, nesse caso, existe o outro extremo que é o quê? A pessoa, ela até já identificou que isso não é bom, que ela via o pai ou ela via a mãe tendo certas atitudes, então ela já identificou que aquilo é algo que não é legal, mas ela diz assim, eu não consigo sair disso, eu recebi isso e eu não tenho forças para sair disso, eu não sou capaz, eu infelizmente nasci nessa família e eu não tenho como mudar isso. Então, a nossa proposta é, primeiro, identificar, porque tem pessoas que ainda não identificaram nada. Elas estão reproduzindo coisas porque elas não conseguiram nem identificar padrões repetitivos. Aí, dando continuidade ao que você está falando, a gente está falando de diagnóstico. Aí o cara diz assim, cara, o diagnóstico eu não consigo sair, que é a segunda parte. Sim. Por quê? Eu tenho até falado aqui com o pessoal do batismo, às vezes eu cito coisas assim, por quê? E falei isso na igreja. A gente pensa o seguinte, quando eu arrumar toda a minha vida, eu me batizo. Né? E eu sempre falo que essa é uma escolha muito difícil. Por quê? Porque há coisas que é uma escravidão, é um pecado, e que às vezes a gente sabe que precisa de ajuda, mas a gente quer resolver sozinho para depois falar para Deus vir nos ajudar. Uhum. E o batismo é um ingresso num relacionamento com Deus, de maneira que agora você tem Deus trabalhando a teu favor. Que a gente chama isso aqui no nosso seminário de cura. Sim. Eu preciso da cura. Eu fiz o diagnóstico. Então não é você mesmo que pode fazer tudo, fazer né? tudo, exatamente. A tua parte eu reconheço que eu tenho isso. Agora a gente vai para a segunda parte, que é justamente buscar em Deus o fortalecimento, primeiro, para a gente deixar o erro, que é o acesso que o inimigo tem, né? E também permitir que ele traga cura sobre nós, que é o símbolo do Espírito Santo. Exatamente. O bálsamo do Espírito era passado sobre as feridas para cicatrizar, né? Não sei se tu quer falar isso. Sim, porque como a gente iniciou a live falando do princípio, falando de Gênesis, falando do mundo conceito, espiritual. mundo espiritual, o que acontece? O inimigo das nossas almas, ele vai fazer sempre o possível para que você e a sua família não saia desses padrões, não saia dessas heranças. Por quê? Porque ele sabe que se você conseguir romper com isso, se a sua família conseguir romper com isso, vocês serão uma família abençoada, que é o propósito de Deus. Então, ele vai fazer de tudo, primeiro, para você não diagnosticar isso, para você continuar perpetuando esses erros. Segundo, se você diagnostica isso, ele vai fazer de tudo para te subjugar, para te dizer, você não é capaz de você vencer isso, você não consegue vencer isso, isso é maior que você, isso são heranças que você recebeu e que você não tem condições de sair disso. E olha, realmente, você sozinho, você sozinha, você não vai conseguir. Agora, a partir do momento que você identifica que existe padrões espirituais, padrões comportamentais que estão influenciando a sua vida e a sua família, você identificou isso e você entendeu que em Cristo você pode vencer isso, por quê? Porque desde o início a gente viu isso, Jesus nos ensinando, como a gente falou aqui da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Deus é o Criador, é Ele que sustentou, é Ele que sustenta todas as coisas, foi Ele quem criou a família e Ele prometeu que as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, quando eu e você nos unimos a Deus,
E aí, então, é um processo, ninguém está falando que isso vai acontecer de um dia para o outro, mas quando eu e você entendemos, diagnosticamos que existe alguma coisa que não está certa, que está influenciando a nossa família, e nos unimos a Deus, e então buscamos esse processo de cura, esse aconselhamento cristão, buscamos na palavra de Deus, e agora decidimos nos unir em Cristo, em Deus. Ele vai nos fortalecer, é Ele quem vai nos dar as condições necessárias para romper com tudo isso. Porque talvez eu e você realmente não teríamos essa condição, nós não teríamos essa força em nós mesmos. Então, se você ficar esperando ter forças ou ter uma luz sozinho ou sozinha, que você vai conseguir vencer isso tudo sozinho, você não vai conseguir. Você precisa da força de Deus, que é Ele que é o maior interessado para que a sua família seja abençoada. Eu quero retomar o que você falou, dessa questão da cura, da ideia do processo, Sim. né? Porque eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Dentro da ideia de cura, a gente fala de estudo bíblico, aconselhamento, autorresponsabilidade, né? E a gente cita também a questão da libertação espiritual. Então, se há uma esfera demoníaca, é uma libertação, que isso é imediato. Sim. Né? Aí agora vem, eu digo desse espírito. Sim, né? sim. E agora precisa... Se tinha alguma coisa exatamente, espiritual. Que é a questão da autorresponsabilidade, de você ir se responsabilizando também. Porque dizer assim, foi mais forte do que eu, aí eu continuo fazendo as mesmas coisas porque é mais forte. Aí a gente quer que outros façam por nós aquilo que a gente não faz. Né? Aí a gente diz assim, poxa, eu não consegui porque no horário por mim. E qual é a sua parte nesse processo? Né? E eu quero então entender que Deus pode fazer uma coisa imediato e pode te dar uma solução de forma imediata, mas existem coisas que é um processo. E eu acho que o grande desafio é a gente ter essa percepção que a cura, por exemplo, num casamento, às vezes demora 1 ano para você ter um reconhecimento, diagnosticar e aprofundar naquilo e colocando algo no lugar. Sim. Que é o que a Bíblia chama de metanoia. É a transformação da mente. E conforme você lê mais, ora mais, jejua mais por aquilo, é mais rápido esse processo. Enquanto você deixa mais distante, é como matar a sede. Eu posso matar minha sede, eu posso pegar um copinho de cafezinho, né? E eu tô um dia todo sem beber água, eu posso beber isso aqui de 10 minutos. Mas eu posso pegar um copo maior e beber um copo maior. O que vai matar a sede mais rápido? Eu bebendo mais, naturalmente é isso. Então, para a gente entender que a gente tem um desafio e que agora é uma cura. E que essa cura envolve um processo. Né? Até mesmo o médico passa um remédio, no remédio, na realidade, ele te auxilia o teu corpo a se curar. Né? Então o remédio não é, só tomou o remédio não é uma cura. O remédio auxilia o teu corpo a se curar. Se restabelecer. Exatamente, esse é o desafio. E que vem a terceira etapa. Eu que queria é ler o texto sim. de Hebreus, para a gente finalizar a parte da reeducação, né? Desculpa, da cura. Né? Hebreus 10, 25, ele fala assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, assim, dentro, como ele falou, né, de leitura da Bíblia, aconselhamento, a autorresponsabilidade. Então, gente, eu e você, nós somos totalmente dependentes de Deus. Sabe, a gente não tem essa força espiritual sozinhos em nós mesmos, tá? Nós temos sim, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, através desse Espírito Santo que habita em nós, ele nos fortalece todos os dias. Mas eu e você precisamos dessa busca diária, que é o copo de água que o Léo falou. Então, assim, é muito importante você entender isso, porque se a gente parar, se a gente não fizer nada, vai ser a gotinha d'água que o Léo falou lá do final de semana. Por isso a gente usou esse texto, né? Não deixemos de nos reunir como igreja,
na comunhão dos santos, vivendo na comunhão e no propósito da igreja, né? Ali nós somos renovados. E às vezes a pessoa quer uma cura, a primeira coisa que ela faz é assim, não, eu tô chateado e tal, eu não quero ir na igreja. E na realidade, na igreja, na comunhão que a gente é restaurado. Briguei com meu marido, então não vou na igreja hoje, querida. Não leva um filho, não vai na igreja, não vai com o marido. Aí você vai ficar vendo televisão, você vai ver alguma coisa que não tem nada a ver. Então, olha só, não façam isso, tá? Brigou, tá chateado, discutiu, vão pra igreja, sabe? Vamos orar, vamos ouvir a palavra. Lá é o lugar de cura, onde a palavra vem e traz cura ao coração, que você tem coragem de às vezes pedir perdão ou perdoar. Né? Ou perdoar até a si mesmo. Sim. E o terceiro aspecto, Verlane, para a gente já alinhar para o fim, para encerrar, é a ideia da reeducação. Por isso a gente chama do processo do DCR, diagnóstico, cura e reeducação. Por quê? Imagina que eu faço algo, eu me firo. Eu me firo, não tô nem falando de ferir o outro, né? Eu tô lá, tem um espinho, aí eu vejo o espinho e vou lá meter a mão. Aí machucou minha mão. Aí eu vejo lá de novo e eu preciso e vou fazer a mesma coisa. Eu vou me ferir de novo. O que eu preciso fazer para que eu deixe de me ferir naquilo? Eu tenho que fazer de outra maneira. Que a gente chama isso de reeducação. A ideia de educar alguém, uma pessoa ela aprende algo quando ela muda a sua atitude. Sim. O aprendizado, o conceito eu aprendi algo quando eu mudo minha atitude em relação àquilo. Né? Então, quando a gente fala de reeducar, ter uma educação nova, é quando a gente passa a ter atitudes novas em relação àquelas mesmas coisas. Acho que de uma forma bem prática, o que a gente está querendo dizer, vamos supor que na sua casa você está entrando em casa, tem um galho com espinho. E você entrou lá no portão, você esbarrou o braço e se arranhou. Se você não fizer nada, o galho vai continuar lá e no dia seguinte você vai entrar e vai machucar novamente o braço, correto? Sim. Ou seja... Que foi a mesma ilustração que eu usei. Você está usando a mesma coisa, está dizendo, não, vou te explicar de forma diferente. Não, mas é porque lá você falou que a pessoa ia lá e colocava a mão. É para a pessoa entender que às vezes não é que é uma coisa intencional dela ir lá e colocar a mão, mas às vezes é uma coisa que está no caminho, né? E você... O que é mudar a sua atitude? Ou você vai ter que cortar aquele galho, ou você vai ter, dependendo da situação, que andar por outro caminho. Para quê? Por quê? Porque se você continua fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, já que ela usou a mesma coisa que eu falei, está usando aqui agora, antes de eu falar isso aqui... Depois, gente, ele fica falando assim para mim, olha, você fica falando as mesmas coisas que a Socorro Marinho, ela é lá de Humaitá. Humaitá é no Amazonas, né? Um abraço! Abraço, Socorro. Deus abençoe. Jesus usa essa analogia, Sim. Que é da videira. Né? Ele fala que se a videira e o pai, o agricultor, né, que tendo galhos que não frutificam, o pai vai lá e poda. Né? A ideia de poda ali não é só cortar. Né? Por que não é só cortar? Porque a videira, ela frutifica através dos ramos que ela tem. Sim. Se você for cortar os ramos, ela deixa de dar frutos. Então a ideia da videira é justamente puxar aquele galho que está fora ali e amarrar de novo dentro da videira, dentro da estrutura. Né? Tem um nome que dá aquela estrutura. Então ele puxa treliça. Ele puxa aquele galho e amarra na treliça. É mais ou menos o que você está falando. Né? Então, quando a gente está falando de reeducação, a gente está falando... Anota até esse texto aí que é interessante para a gente. Né? A gente está falando de modificar aquilo que causa em você a ferida. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa... Para imaginar. Vou usar um outro exemplo agora. Diferente do seu. Né? Vamos lá. Eu fico estressado em casa, aí para resolver aquele estresse eu vou e como muito. Pá. Aí no outro dia eu fiquei estressado, eu vou e como muito. Chega um momento que eu tô de uma maneira que eu não consigo mais ter uma qualidade de vida. Sim. Entendeu? O que eu preciso fazer para deixar de ter isso e mudar a minha vida? Me reeducar. Então, se eu sei que aquele estresse me causa isso, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar que mude isso. Isso a gente está chamando de reeducação. Sim. E nesse caso, gente, é interessante esse exemplo que ele usou,
Qual deles? O do comer, quando fica estressado. Tem dois fatores aqui. Um é a reação, porque o comer quando fica estressado já é uma reação do que você passou. Então, primeiro, você tem que prestar atenção na sua reação nesse caso específico, de não comer quando fica estressado. Mas o ideal é não ficar estressado, que é talvez o mais difícil. Por quê? É um milagre, né? É que é um milagre. Mas seria o ideal, porque senão... Porque se você sempre continua, você troca a comida, show, você conseguiu resolver uma reação de quando está estressado, não comer mais, não comer muito. Beleza, você já conseguiu dar um passo para essa cura. Mas o que a gente está falando aqui ainda vai além. É conseguir buscar em Deus esse domínio e essa percepção para evitar o estresse. Ou, se ele vier, porque para algumas pessoas isso é mais difícil do que para outras, que ele não venha de forma tão agressiva, que você tenha os filtros para que isso seja diminuído antes. Né? Então, gente, lógico, a gente está aqui numa live pincelando assuntos que cada um deles são tratamentos que requerem processos, né, tudo mais, a gente não resolve numa live, mas é para você entender que essas coisas são possíveis. Então a gente está falando aqui de uma reeducação. Você tem que criar mecanismos, né, de fugir das coisas que trazem, né? Hoje eu até vi um cara citando no Instagram e falou, não, as pessoas falam que eu tenho dificuldade todas as pessoas que me ferem eu tiro do meu relacionamento. Inclusive a minha psicóloga falou isso pra mim, né? E eu já mudei de psicóloga. Quer dizer, ó, eu tiro todo mundo mesmo, né? Mas só que quando a gente tá falando de pessoas, não tem como a gente tirar todo mundo. Então, mas tem pessoas que tá se excluindo, por quê? Pode ter sido por alguma questão lá do passado e ela começa a excluir pessoas da vida dela. Então, assim, gente, esse processo de reeducação, ele é muito importante. Que é o que a gente chama de promoção de relacionamentos saudáveis. A gente tem que promover uma maneira de resolver esses problemas e criar um relacionamento que fique mais saudável. Exatamente. Né? Olha só. Para encerrar. Então, antes da gente encerrar, eu queria falar com você que está nos ouvindo aí, você que já nos conhece, ou quem sabe talvez você não nos conhece, nós estamos então agora lançando, né, muito em breve esse curso, tá, que é esse Desatando os Laços do Passado, onde a gente está trabalhando esse método DCR. Então, caso você tenha o interesse de estar aplicando esse curso para a família na sua igreja, você entre em contato conosco, tá? Para que a gente possa estar agendando uma data. Nós vamos em breve já ter esse material para você também. E a gente vai estar apresentando esses seminários em algumas igrejas, tá bom? Então, você que é de alguma igreja, conhece algum pastor, conhece algum líder de ministério que gostaria que a gente estivesse, então, abordando isso na sua igreja, pode estar entrando em contato. Eu já falei com a Carol e com o Júlio, né, pra gente fazer lá na Semeando. Show, né? Show. Então, fale conosco. Vamos lá, você fez um desafio pessoal. Sim, eu gostaria de estar fazendo algumas perguntas, tá? É lógico que você... Você não deixou o link Deixei. Tem um link lá para você também, aqui na descrição dessa live, tá bom? Você vai ter um link que você vai pode baixar um PDF, tá bom? E você pode estar baixando esse PDF para você com calma, tá bom? Você parar um horário, fazer essas perguntas para você mesmo, tá? São perguntas assim, esse aqui não é um teste completo, tá bom? Mas são algumas perguntas que vão estar te ajudando a iniciar o processo de você identificar algumas questões, tá bom? Então, só para você pensar agora comigo, rapidinho, parando agora, você nos ouvindo, talvez você conseguiu identificar algumas coisas. Você conseguiu identificar alguma coisa que vem se repetindo na sua família? Na família dos seus pais, na sua família? Outra coisa, você pratica alguns atos que você condenava aos seus pais e que hoje você se vê realizando? Você identifica alguns atos que está reproduzindo com mais frequência do que outros?
Você acredita que reproduz esses atos por causa de alguma herança familiar ou por causa de algum aspecto espiritual? Você faz alguma aliança espiritual, ou fez, né, alguma aliança espiritual com alguma outra entidade, alguma outra coisa, ou com algum pecado? Você já realizou alguns pecados que trouxeram resultados negativos, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida conjugal? Então são questões que você precisa começar a se perguntar, tá? E aí depois você pode baixar lá o link, caso vocês tenham dificuldade de baixar, pode também estar entrando em contato conosco, mas lá é um PDF, eu acredito que você não vai ter dificuldade em relação a isso. E aí então você precisa se perguntar isso, né? Se existem coisas em você e se fazer essas perguntas para você começar a explorar o seu passado, as suas heranças espirituais, tá? Não no sentido de você justificar os seus erros, mas no sentido de você identificar que hoje algumas atitudes suas são consequências de algum aspecto espiritual do seu passado e que precisa ser mudado, tá? Perfeito. E aí, meu A amor? Ivete fez uma pergunta aqui, ela diz assim, e quando os problemas estão na mente, não são físicos, mas mentais? Na realidade, a maioria dos problemas que a gente tem está na mente. Na realidade, a gente até citou, tem aquela que eles falam da questão 10-90, né? Que diz que 10% é o que fizeram com a gente e 90% é o que nós fazemos com o que fizeram, né? Por que a gente está falando isso? Imagine que eu sou agressivo com a Verlane, eu fiz algo com ela, né? Então, dentro de tudo aquilo que ela vai viver, ela pode falar assim, ele fez isso comigo, mas os 90% da vida dela é o que ela faz com o que eu fiz, entende? O que fizeram? Eu tenho que decidir se aquilo vai me abater ou não. E essa escolha é possível você ter. Tá na mente. Tá na mente. Só que o que acontece? Nós não fomos ensinados a lidar com as questões dos nossos pensamentos e das nossas mentes. Eu tenho até um curso que, por enquanto, eu não tô com turma dele, tá? É a Jornada Mulheres em Desenvolvimento, onde eu trabalho muito isso com as mulheres. Acho que a Vivi fez, né? Foi Vivi. A Vivi começou, mas a Vivi me abandonou. Vivi, olha aí. Então, mas a Andresa fez. Isso, o que acontece? Você identificar que... porque nós somos ensinados... É justamente isso que a gente está falando. Nós somos ensinados que nós não temos forças para vencer certas coisas. Isso está na minha mente, isso é mais forte do que eu. Hoje aqui, para a gente finalizar essa live, eu já quero te dizer, em nome de Jesus, que isso que está na sua mente não é maior e nem mais forte do que você, tá? Sozinha não, ou sozinho não, mas você em Cristo, você é totalmente capaz de vencer esses transtornos que tem na sua mente, tá? Lógico que existem situações que vão precisar de um acompanhamento psicológico, ok, gente? Então, existem casos que não tem jeito e aí a pessoa precisa realmente de uma ajuda psicológica, tá? Mas eu tô dizendo assim, de forma mais genérica... Então, dando uma direção muito clara aqui para Ivete sim, tem coisas que é da sua mente, você pode cuidar disso através de aconselhamento, né? Você pode ter um terapeuta, você pode ter um psicólogo, né? Mas há um aconselhamento que você pode fazer. A Verlane tem um curso dela, que ela trabalha com pessoas a respeito disso, né? Ela tem todo um preparo para isso, assim como a Vivi é terapeuta, a Sheila, né? Que são pessoas que às vezes lá na igreja surgem situações que eu vou aconselhando e chega um momento que eu vejo que precisa de uma técnica e geralmente eu direciono para a Vivi ou para a Sheila, né? Para que elas possam usar a técnica. Como tem pessoas que eu direciono para você, né? Como para a pastora Raquel, que é psicóloga, então a gente vai pegando para que, além do aconselhamento, do direcionamento espiritual e aconselhamento cristão, a gente também encaminha para pessoas que têm o preparo para poder cuidar dessas pessoas, né? Então, existe sim os fatores que são da mente que precisam ser tratados.
Exatamente. Beleza? Bom, gente, hoje então nessa live nós falamos sobre como que a gente explora esse passado, essas heranças espirituais, como a gente consegue começar a identificar essas coisas, tá? Então você que de repente chegou aqui mais tarde, não se preocupe, a live está gravada, tá bom? Ela é gratuita, você pode estar disponibilizando esse link para o máximo de pessoas. E na próxima quarta-feira, nós estaremos continuando com o tema Heranças Espirituais e nós vamos então falar sobre como nós podemos quebrar isso, né? A gente já pincelou algumas coisinhas hoje, mas hoje a ideia foi explorar isso, como a gente vai identificando esses padrões, né? Então, se você tiver mais alguma dúvida, coloca no chat, tá bom? Coloca depois nos comentários, manda mensagem que a gente pode estar também em cima dos seus questionamentos ou das suas dúvidas. Quem sabe a gente pode estar montando outras lives com outros assuntos, tá bom? Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? E até a próxima quarta-feira. Copie o link, compartilhe em grupos que você conhece, Sim. com amigos, amigas, né? Acho que pode ser que uma live inteira não sirva para ele, mas alguns pontos específicos podem auxiliar, né? Desenvolver famílias, ajudar Sim. famílias, em nome de Jesus. Gente, a todos vocês que estiveram aqui conosco até agora, muito obrigada, muito boa noite, um restante de semana abençoados para cada um de vocês. Fazendo o teste lá, você vai fazer o teste do PDF que você vai baixar e as perguntas que a Verlane fez. Depois você ouça aqui de novo e responde. E semana que vem traz um resultado pra gente, para ver se tu tem conseguido olhar e fazer esse diagnóstico e quais são os passos que você tem que dar a partir disso, tá? Gente, boa noite para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima semana. Amém. Deixa eu te ligar aqui, ó.